Vamos dar uns 10 segundinhos aí para que todo mundo fechar os olhos, entrar na vibração do ambiente, pedir auxílio aos nossos mentores, para que a gente possa compreender um pouco da mensagem que vai ser feita hoje, a gente possa receber no nosso espírito essa mensagem. Não serei eu que vai estar aqui, mas sim a mensagem que vem do mais alto. Que a gente possa receber essa mensagem, transmitida, compartilhar, sentir e aproveitar essa mensagem para essa semana. Então, Pai misericordioso, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, nos reunidos mais uma vez, pedindo o vosso auxílio para a nossa compreensão, o nosso crescimento, o nosso esclarecimento e, acima de tudo, a direção para o trabalho, para a caridade, para o amor ao próximo, para a revisão dos nossos comportamentos, oportunidades de melhoria, e que os nossos mentores estejam sempre junto de nós, possamos ouvi-los a cada instante, para que a gente possa fazer o trabalho e compreender as nossas ações. Esteja conosco nessa noite, Senhor, que assim seja. Obrigado a todos que vieram. Hoje a palestra vai versar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou falar sobre o capítulo 13. Não saiba que a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e especificamente eu vou ler o item 17, que é a piedade. Esse trecho é uma mensagem, né, dada pelos Espíritos, então é a instrução dos Espíritos, e esse capítulo ele tem vários itens que cobrem desde fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e estropiados, dar sem esperar retribuição. E é nessa parte da instrução dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com ingratidão e beneficência exclusiva. Então, piedade, né? Às vezes a gente tem que começar um pouco lá atrás para a gente entender do que se trata isso. Primeiro, o que é a piedade? Etimologicamente, ou seja, falando sobre a palavra, ela vem do latim, que significa pietas. E esse pietas significava um adjetivo, né, que se transformou em substantivo e significava aquele que é devoto ou zeloso. Ou seja, aquele que, na verdade, fazia um trabalho visando a comunidade, visando o governo romano, visando um trabalho menos de caridade e mais voltado para as coisas da terra. Tá? Então, esse era o primeiro ponto. Conforme foi passando o tempo, a Igreja Católica foi incorporando isso. Então, a gente vê que muitos dos papas eram pios, ou seja, eles eram piedosos. Não porque eles praticavam a caridade, mas porque eles faziam essa devoção para a Igreja. Né? Então, esse termo colocado assim, então você vê muita gente que foi colocada nas igrejas, né, pintados em murais, várias coisas relacionadas com essa parte de caridade. Eram devotos, né? Eram pessoas que estavam ligadas à igreja. Isso foi desenvolvendo e em algum momento a gente passou a ter uma noção disso diferente. Então, essa devoção deixou de ser um pouco de lado, a gente passou a entender um pouco a caridade para outros termos. Né? Então, a gente começou a ter sinônimos como clemência, benevolência, comiseração, compadecimento, compaixão, condoimento, condolescência, consternação, dó, dor, enternecimento, humanidade, lástima, mágoa, maviosidade, meiguice, miseração, misericórdia, pena, pêsame, pesar, sensibilidade, ternura, bondade e caridade. E todo mundo aqui vai sentir isso em algum momento de uma maneira diferente. Se a gente pensar na piedade, muitas vezes você vai pensar na piedade assim, poxa vida, eu tenho piedade para aquela pessoa. É dó? É pena? Ou você está levando o seu sentimento a um certo ponto que vai ajudar você a se desenvolver. E nesse ponto do Evangelho, ele coloca justamente isso. Ele fala assim, é a virtude que mais nos aproxima aos anjos, irmã da caridade. E o mais interessante, Jesus não foi piedoso. Ele já estava um ponto acima. Então ele praticava o amor. A única passagem que eu encontrei de piedade no Evangelho foi quando ele fala sobre o bom samaritano. Que ele fala, ele teve piedade daquele que estava maltratado na beira da estrada.
Então Jesus não precisou disso. Mas a gente precisa. A gente precisa ter esse sentimento que a gente vai se aproximar de uma pessoa e vai ter uma vibração diferente. Então, a piedade é aquele sentimento que você tem, né? A pessoa pode vir pedir ajuda para você, mas é alguma coisa que você desenvolve. Você vai começar a compreender o que a pessoa precisa e você, através da piedade, vai querer ajudar. Tá? Então, eles falam muito sobre separar a dó, né, da piedade em si. São sentimentos diferentes, já que a piedade vai ajudar você a crescer. Eu vou dar um exemplo aqui de pessoas e eu quero que vocês pensem um pouco qual é o sentimento que vocês têm, né? O primeiro, que foi de propósito, Ronaldinho Gaúcho. Né? Então ele teve uma história lá atrás e durante a pandemia tinha até uma piada. Gente, a gente esqueceu o Ronaldinho Gaúcho lá no Paraguai, né? Ele tinha cometido alguns crimes, né? E assim, as pessoas estavam pensando, poxa vida, deixa o cara lá, né? Deixa ele se virar. Mas ele precisou de ajuda. Ana Hickman, recentemente, ela passou por algumas dificuldades também. E aí teve um mix muito grande, né, de o que as pessoas diziam, o que acontecia. Amy Winehouse, né, que passou por uma carreira, né, muito grande e no final estava numa situação de penúria, né, o organismo dela já não sustentava mais. Stephen Hawking, que teve sequelas, né, por causa do desenvolvimento da doença dele, mas até o fim ele foi trabalhando nessa questão da ciência e ele levava uma vida normal. Ele foi casado 2, 3 vezes, né? Ele desenvolvia as palestras dele, colocava no computador, ele tinha relacionamento com as pessoas, né? Não é porque ele estava naquela situação que ele não tinha isso. E aí eu vou falar também sobre Ike e Thor Batista, né? Pessoas que tiveram muito poder econômico, né? Então numa situação diferente do que eles tiveram já. E aí também sobre os espíritos que a gente recebe aqui no trabalho mediúnico. São espíritos obsessores, né? Então quem conhece sobre obsessão vai começar a pensar, poxa vida, mas ele está atrapalhando, poxa vida, mas ele está querendo o meu mal. Eu vou pensar sobre os espíritos sofredores, que vêm para pedir ajuda, que muitas vezes não sabem em que situação está, e também os espíritos pervertidos, aqueles que trazem as ideias para a gente, né, através da obsessão, que não é meramente alguma coisa que você não queira fazer, mas que vai mudar o seu comportamento para você fazer uma coisa errada. Então, consumo, excesso de bebida, sexo, qualquer coisa assim. Então, como esses espíritos, né, que convivem com a gente no dia a dia, é a nossa conexão com eles. E durante o trabalho de obsessão, ou o trabalho que desenvolve de mediúnico, é justamente isso, entender o que eles passam. O exemplo maior aqui que eu quero dar para vocês, e toda vez que eu penso nessa história, eu me emociono bastante. Eu não sei quem lembra do ônibus linha 174 no Rio de Janeiro, que teve um documentário. Sequestro, né? O sequestro do ônibus. O desdobramento foi muito ruim, né? Ele matou uma pessoa, ele foi morto, né? E aí você começa a falar assim, poxa vida, o cara era criminoso, né? Entrou com uma arma no ônibus, coisa boa não tinha, né? Quando você começa a ler a história, você começa a falar assim, ele mandou escrever, eu tô com o diabo aqui, sabe? Umas coisas que a opinião pública estava vendo durante aquelas 6, 4 horas que ficaram apresentando lá, criou-se, né, alguma coisa na mente das pessoas que você não consegue julgar, você não consegue entender. Mas voltando um pouco na história dele, quem foi esse rapaz? Aos 8 anos de idade ele viu a mãe dele ser morta, né, na frente dele, a facada. Ela tinha um bar e ele presenciou isso. Daí ele saiu de casa para morar com uma tia. É óbvio que assim, dificuldades, né, surgem e a tia, ele não conseguiu conviver com a tia, ele foi para a rua. Então, lá pelos 11 anos de idade ele estava morando na rua. Vocês lembram daquela história da Candelária? Ele foi um dos sobreviventes. Então ele estava lá no dia que aconteceu. Eles mataram, né, uma chacina, mataram 8 pessoas. Depois disso, ele sobreviveu a essa situação, ele cresceu e não teve apoio da sociedade, né? Para quem não sabe, a Candelária ela só foi depois estabelecida, eles conseguiram entender quem eram os executores, porque das pessoas, uma das crianças, adolescentes, ele teve a vontade de ir lá. Naquele dia ele tinha sofrido
ele foi alvejado por um tiro, né, e ele estava dormindo lá na praça, então a gente começa a ver como a situação, né, no Brasil, no mundo em geral, né, é complicada. Ele reconheceu, né, os agressores, fizeram um atentado para tentar no hospital, né, e só por o esforço pessoal de uma pessoa que ele foi tirado, e hoje ele vive aqui nos Estados Unidos no programa de proteção à vítima, né, com muita sequela, porque ele foi alvejado 4 vezes depois disso. Então, como é que uma sociedade, né, que permitiu que acontecesse aquilo não ajudou aquelas crianças depois? Então, nós precisamos de piedade, porque nós cometemos erros todos os dias. Nós somos as pessoas que vão fazer mal ao outro, né? Ou desejando mal, ou atravessando o trânsito, ou irritando a pessoa, ou criando empecilhos para as pessoas se desenvolvam. Em algum momento, a gente vai precisar de ajuda, né? E quando esse momento chega pra gente, é muito ruim, porque quando você percebe o quanto você está sofrendo, né? Poxa vida, fui deixado para trás, as pessoas que eu amo não estão mais aqui, eu não consigo mais, a minha vida entrou num desespero, né? Alguém precisa chegar para você e dar a mão. Todos nós somos criminosos, aqui ou numa vida anterior. É uma questão de escolha que a gente faz. Hoje, a gente, no trabalho medíocre, foi falar disso também. É uma linha infinita, né? O Rodrigo colocou bem. Então, desde o pior até o melhor. A gente está só nesse desenvolvimento, né? Na espiral que foi colocada lá. Em que ponto que a gente está? A gente tem que olhar para baixo e ajudar as pessoas, né? Como a gente tem que olhar para cima e pedir ajuda também. Essa questão da piedade continua no Evangelho falando o seguinte, né? Deixar o coração se enternecer sobre os espetáculos das misérias e sofrimentos alheios. O quanto a gente consegue se conectar com as pessoas, né? Lágrimas como bálsamos nas feridas alheias, né? De você perceber quando alguém está precisando de ajuda, você oferecer a mão, você oferecer o ombro, né? Eu comentei algumas vezes aqui, às vezes a gente está passando e vendo o trânsito, alguém precisando de carona, ou quebrou o carro, ou no trabalho alguém precisando de uma ajuda. Tudo isso é uma oportunidade que a gente vai ter. Você não precisa ter piedade de alguém porque no trabalho o cara vai ter que ficar horas a mais. Você tem que ter piedade porque às vezes não consegue no trabalho, né? Você tem que ter piedade de alguém, não porque ele quebrou o carro, pelo menos o cara tem carro, mas hoje eu passei com a Lúcia na frente do Hope, lá em Pontiac. E são 2 espaços, né? Tem o shelter, que a gente sempre vê o pessoal esperando lá. Como é um shelter, as pessoas vão lá para poder dormir, receber ajuda. Mas no outro espaço que eles têm, eles fazem doação. E eles têm um drive-thru, né, de doação. Então, os carros param lá para receber doação. Então, eles param, abrem o porta-malas, as pessoas colocam a doação lá e a pessoa leva embora. Mas tem gente que tem aonde morar, mas naquele momento não tem condição, né, de comprar um mantimento, de manter a família. Quando eu cheguei aqui, eu aprendi histórias das pessoas que estavam dormindo em estacionamento. Eles preferem dormir em estacionamento grande, pelo menos tem visibilidade, né? Então, era uma mulher, a história de uma mulher que estava vivendo com os 2 filhos, acho que 12 e 17 anos, dormindo no estacionamento do Walmart, porque ela não tinha mais condição, já tinha sido despejada e a única coisa que tinha sobrado era o carro. Então, essa questão da piedade é o que tem que trazer pra gente. Como eu posso ajudar a pessoa, né? Mas não é ficar sentado lá, esperando, chorando, né? É desenvolver uma coisa que eu possa realmente confortar. Ele coloca que a piedade bem sentida é amor. É aquela que você realmente tem o sentimento. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. Então, eu esqueço tudo que tem em volta. Se alguém está precisando da minha ajuda, eu vou parar tudo. Vou esquecer que eu tenho que chegar em casa, preparar o jantar, né? Cuidar das crianças. É aquele momento para aquela pessoa. E essa abnegação em favor dos desgraçados é uma virtude por excelência, que quem praticava é Jesus. Então Jesus praticava isso. Ele não perguntava para a pessoa lá, quando chegou o centurião, não, mas o que você estava fazendo ontem? Não, ele quis ajudar. Né? É isso que a gente tem que ter. O sentimento mais apropriado é o progresso pessoal. Né? Então, toda vez que você passa a ter o sentimento, e não parar assim, não, eu preciso ajudar as pessoas porque faz parte da minha obrigação. É um ótimo começo, certo? Quem não espera ter pelo menos até consciência, né? Porque no começo era assim, né? Eu passava lá e eu nem via o que estava acontecendo. A partir do momento que nossa, tem uma pessoa ali. Nossa, tem uma pessoa que está precisando.
Nossa, tem uma pessoa que está precisando e eu posso ajudar. Esses passos que a gente vai dando, da consciência que a gente vai criando, é que vão desenvolvendo esse sentimento pra gente. Até que chega um momento assim, eu vou ajudar, parar para ajudar, porque ela está precisando. E aí você começa a entender o que aquela pessoa precisa, né? E começa a desenvolver um sentimento com ela. Sem julgamento. Né? Às vezes a pessoa que está lá é um criminoso. E daí? A gente também é criminoso. Só que às vezes o nosso crime não aparece. Né? Às vezes o nosso crime está lá dentro da gente, escondido. Né? Então várias obras do Espiritismo falam sobre isso. Estou lendo agora E a Vida Continua, que o cara fala, eu matei o ex-amante da minha esposa. Né? Mas eu nunca contei pra ninguém, ainda fiz parecer que era alguma coisa. Mas são histórias verídicas, né? Às vezes a gente acha que doma o egoísmo e o orgulho. Quando a gente passa a ter o sentimento de verdade, a gente deixa de pensar em si mesmo e começa a pensar no outro. Né? Então, como é que eu vou domar o meu egoísmo sem olhar para o próximo? Não existe aquela história assim. É igual, a gente estava falando sobre... acho que o Rodrigo deu uma comunicação também, fala assim, não existe luz sem escuridão e nem escuridão sem luz. Né? Então, eu não vou domar o meu egoísmo sem fazer o bem. Não é assim, não, agora eu decidi, vou deixar de ser egoísta. Tá, pessoal? Vocês podem vir falar comigo, né, que eu agora não sou mais egoísta. Não, se você não começar a praticar, continua na mesma. Né? Dispõe a alma para a humildade, beneficência e amor ao próximo. Então, esse sentimento, né, da piedade vai ajudar a gente a encontrar esse caminho. Quanto mais piedade você vai ter, mais você vai desenvolvendo isso aí. Então, também não esperem que chegue uma situação assim, falar, agora eu decidi que eu vou praticar o bem. Né? E aí, na primeira esquina que tem lá, você vai acertar, né? Vai fazer de primeira. Não, vou ajudar a pessoa, ela vai se tornar uma pessoa melhor, resolver o problema. Não, provavelmente você vai chegar lá, vai oferecer uma coisa. Eu lembro que uma vez eu estava voltando para casa, lá em São Paulo. E aí a gente morava perto de um senhor cego. Né? Na verdade era um rapaz, né? E ele estava descendo a rua, eu falei, vou ajudar ele. Vou querer praticar a minha beneficência aqui, vou ter piedade dele. E aí eu fui lá, fui conversando com ele me deu uma instrução de como fazer, não sei o quê, eu estava super feliz, né? Daí eu falei, agora eu estou indo pro meu lado aqui, né? Eu fiz tudo errado. Primeiro que eu não sabia nem oferecer o braço pro cara. Né? Depois que eu larguei lá no meio da rua, eu não sabia onde ele estava. Alguém teve que ir lá ajudar ele. Capaz de alguém vir ajudar e falar assim, meu, fica esperto aí, aprende a fazer a coisa direito. Não adianta, né? Vai oferecer comida para os outros, né? E oferece a coisa errada, né? Então, assim, sempre a gente pode errar, né? Você tem que ter experiência para isso, em tudo na vida, até praticar caridade. Então, não espere chegar lá e assim, não, eu vou lá e vou dar um prato de comida pro cara. Chega lá o cara tem alérgico a glúten, oferece um pão para ele, né? Então, tem tudo isso. A gente tem que entender como fazer a abordagem, como fazer as coisas. Tá? A questão da piedade em si é o único sentimento que consegue comover a gente até as entranhas. Né? Então, quando você pensa nessa questão da piedade, e quanto mais necessidade outra pessoa tem, é óbvio assim, quando você vê aquela cena, né? Eu acho que para mim a cena mais... Toda vez que eu penso em piedade, me vem aquela estátua da Pietà, né? Que tem lá em Roma, né? E assim, a mãe de Jesus tendo piedade dele. Jesus não precisava da nossa piedade, né? Quem precisa da piedade são os nossos irmãos. Que ele fala assim, quando vocês praticarem caridade com esses irmãos, é para mim que vocês estão fazendo. Então, sem julgamento, né? O que ele está precisando de verdade nesse momento? Né? Nos trabalhos que a gente faz aqui, algumas vezes os espíritos chegam e falam assim, tem uma pinguinha aí, não é isso que ele precisa. Né? Às vezes o que ele precisa é ouvir você para entender o outro espírito que vem ajudar. Né? Então, todo mundo precisa de carinho, de amor. Todo mundo precisa chegar no momento e lembrar, poxa vida, eu era feliz nessa época, por quê? Porque eu aprendi, porque eu ajudei, porque alguém me recebia no colo. Algumas vezes a gente chega lá e fala assim, para espíritos sofredores, né, que vêm para... como foi o seu passado? Eu não tinha passado. Como não tinha passado? Todo mundo passou por isso aí. Às vezes chega a fazer regressão
para que ele possa lembrar e falar assim, eu tive numa vida anterior alguém que me amava. Para quem você corria, para que cola você corria quando tinha isso? Teve um que até falou pra gente, falou, eu corria pro colo da minha avó, né? E você sentiu o carinho dela, ela era brava, mas ela me colocava no carro, né? Eu sinto falta dela. Então é esse o trabalho, né, da gente chegar nas pessoas. É uma emoção celeste. E aí ele vai falar assim, pra gente nunca abafar os nossos corações disso, né? Quando você sentir piedade, deixa a emoção seguir, né? Às vezes é um colega de trabalho que está passando por uma dificuldade, às vezes é alguém na família, né? Uma criança pequena, um adulto, um velho, né? A gente não pode julgar as pessoas, todo mundo vai passar pela dificuldade. E nesse momento a gente tem que ter piedade para olhar para a pessoa e falar assim, eu vou dedicar o meu tempo, né? A pessoa pode ter feito errado, não importa, você não vai julgar, porque o julgamento vai tirar isso de você, né? Então, primeiro, nunca abafar os nossos corações. Não proceder como os egoístas, né? Endurecidos. Não quero ver isso aqui, eu vou olhar para o outro lado, vou deixar isso aqui, porque isso aqui só vai me atrapalhar no meu caminho ou as coisas que eu estou fazendo, né? E temer conservar-se indiferente, quando a gente pode ser útil. Acho que a principal coisa é justamente ser útil, né? Porque não adianta também, é igual me falaram aquela questão da máscara no avião, você tem que colocar a primeira máscara para poder ajudar os outros, mas se você está numa situação melhor, né? Poxa vida, cheguei hoje do trabalho, a minha vida está uma porcaria, mas eu estou bem hoje, né? Cheguei, conversei com o pessoal, a coisa foi boa, e aí eu encontro com alguém que não está tão feliz hoje. Vamos trocar uma ideia com a pessoa, vamos ouvir o que ela tem para me falar. Vou passar uma mensagem positiva, porque também não é simplesmente ficar ouvindo a coisa negativa e depois sai de lá também negativo, né? Você tem que impor isso, você tem que levar a mensagem, você tem que pensar como eu posso ajudar a pessoa, né? E não deixar ela ajudar você, porque ela está precisando. Ele fala uma coisa bem interessante, né? Que a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, né? Quem não sabe, o mar morto é super denso. No fundo das águas se escondem a massa fétida e a corrupção, né? Então a gente tem que mexer isso, a gente tem que tirar esse sentimento, não deixar isso acumular, tá? Longe de causar aborrecimento esperado pelos egoístas, a alma em contato com a piedade vai te trazer tranquilidade, vai te trazer leveza. Quando você consegue ajudar a pessoa, e óbvio que pode ser uma ajuda pequena, né? Então, às vezes você chega para a pessoa e dá uma dica para ela, uma orientação, ajuda ela a chegar num lugar, ajuda a pessoa a entender um pouco mais sobre a própria vida, e ela se sente alegre e você se sente alegre também. É óbvio, se você conseguir ajudar ainda mais, né, uma família que está passando necessidade, a gente conseguir fazer uma movimentação e encontrar uma solução, poxa vida, isso então vai te dar alegria, mas como diz o Fábio e a Mônica, essa caridade já foi, né? Deixa essa alegria para trás, vamos para a próxima, né? Porque esse é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é esse contínuo crescimento, né? Todas as oportunidades que a gente tem. Então, estou aqui falando com vocês. Qual é a minha caridade? Passar essa informação. Eu tô falando, não, eu estou só tentando transmitir, né? Estou captando a necessidade que vocês têm, então estou tentando colocar. Se eu conseguir, pelo menos, que vocês reflitam um pouco sobre isso, ótimo. Essa foi a minha caridade de hoje. Se não, vamos tentar um pouco mais. Tem 5 minutos aí para vocês fazerem perguntas. A última frase que ele coloca. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Então, a gente já falou que é a irmã da caridade, né? Primeira das virtudes que tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, a piedade é o que vai alavancar a gente e vai ajudar a gente a crescer. Dúvidas, comentários? Lembrando de alguma história? Pode falar. Família não pode. Família não pode. Família não pode. Eu vou tratar você também, não é? Eu combinei com ela. Se ninguém Não. perguntar, né? Se ninguém quiser, né? É que ninguém gostou. Eu acho que para a questão da caridade, deixar o egoísmo de lado, ser piedoso, aquele exercício que eu já comentei aqui em outras ocasiões, mas acho que vale a pena comentar, porque a gente tem gente nova vindo,
Para aqueles que têm filhos, se você olhar para a pessoa que está do seu lado e que você está pensando mal, que você está julgando o comportamento, as atitudes, qualquer coisa que seja, se você olhar e pensar, se fosse meu filho, eu não gostaria que estivessem pensando isso ou fazendo isso, a coisa começa a mudar de figura. Para aqueles que não têm, pensa na pessoa que você mais gosta. Você gostaria que a pessoa estivesse passando por aquilo que você está fazendo, uma palavra mais rude, um julgamento desnecessário? A gente tem que inverter a situação e começar a amolecer o coração. Outro exercício importante, que eu já falei aqui, e que a gente tem que fazer diariamente, mas é diariamente. É a hora que botar o pé para fora de casa, pensar: obrigado por tudo aquilo que até agora, e daqui para frente vamos continuar e vamos fazer direito. Mas é uma oração simples, fácil de fazer e que te abre as portas para ver um mundo diferente dali para frente e mudar o seu pensamento. E quantas coisas não vão acontecer no seu dia de trabalho, quantas pessoas com quantas necessidades e quantas particularidades de vida que vão aparecer e que são as oportunidades que você tem de praticar essas ações. Então, é no dia a dia, gente. A gente está cheio de oportunidade por aí. E agora eu vou falar de você. Esse aqui atrás ficou a semana inteira pra gente. Vocês se preparem, façam direitinho o dia a dia. Essa é uma semana importante para o trabalho que a gente vai fazer. Tarará. E lá vou eu, na minha rotina, que eu gosto de tudo certinho. Chego em casa e falei, vou comer, vou arrumar meu lanche, vou tomar banho, escovar o dente e vou dormir. Assim, pá. Aí veio minha filha e sentou e falou, então, né? Ai, sabe o que aconteceu? Não sei o que ele falou. Ai, tá fora dos meus planos, porque essa conversa tá fora. Aí eu falei, não, mas vamos pensar, vamos voltar aqui. Ele falou que é para se preparar, e se preparar é ouvir o que ela tem para me contar também, nem que eu durma um pouco menos e não esteja tão descansadinha, tão preparada para tudo que vai vir. De repente essa conversa vai criar uma vibração tão melhor. Eu não estava não era muito legal, 18 anos, meu Deus, né? Mas assim, a conversa não era a que eu queria ouvir, mas foi super importante eu escutar aquilo dela, e ela ficou super feliz, foi dormir, depois falou mais um monte de coisa que podia ter sido totalmente diferente. Eu dar uma dispensada e falar, não, vai dormir, eu vou dormir, essas coisas. Então, gente, não fez a menor diferença, pelo contrário, também foi aquilo que fez o diferencial para o trabalho da semana, né? Então, vamos pensar nas atitudes que a gente pode ter efetivas, né? Para fazer o bem, para fazer a caridade, e a gente ser piedoso com aquele que está do nosso lado, porque com certeza em algum momento é a gente que vai estar ali. É esse o meu comentário. Não, tá bom. Eu já fiz as 3 perguntas de uma vez, vamos outras. Mais comentários. Isso tinha o que nós comentamos também, eu falei que foi a semana inteira isso aí, que a mágica está no trabalho que a gente está evitando. E para mim foi muito bom, aconteceu várias coisas aí, mas isso aí eu acho que é fundamental quando a gente vê dentro. E aí eu lembro justamente a pergunta, agora não estou lembrando a pergunta do livro dos Espíritos, que falam que fazer o mal, não fazer o bem já é fazer o mal. E ele complementa que você tem que fazer o bem na sua capacidade. Aí pega, né? Porque a gente pode fazer muito bem, a gente pode fazer muito. E a gente escolhe fazer aquele que a gente acha que... Só o dízimo, né? Só 10%. Então eu acho que essa parte pega bastante, né? Assim, você pode fazer o bem que você consegue fazer. Aí... Tem piedade de nós. Será que é justo a gente pedir a Deus que seja piedoso conosco? Sim. Como eu comentei no começo, a gente precisa entender também os nossos erros, né? Os nossos equívocos. E às vezes o que falta pra gente é pedir ajuda, né? Pedir ajuda pro próximo, pedir ajuda pro chefe, pedir ajuda para alguém, porque às vezes a gente se fecha no nosso egoísmo, não, eu consigo lidar com tudo. Não consegue. A gente não consegue. A gente está aqui para aprender a viver na sociedade, e quando é colocada a oportunidade para a gente aprender com o próximo, a gente fala, não, mas eu sei mais que ele. Eu penso diferente.
A gente não quer se abrir, aprender. Então a gente tem que pedir sim piedade e que venha ajuda pra gente. Mais alguma coisa? Diga lá. A parte que eu mais gosto do que você falou é essa de que a gente pode começar meio que na base da força, né? Na base empurrando, né? Às vezes tem umas tarefas que a gente não quer fazer, a Mônica fala, vamos fazer isso aqui na força do ódio. Do ódio não. Mas assim, o ponto é o seguinte, as pessoas estão em pontos diferentes, né? Tenho certeza que tem gente aqui que a gente conhece e fala assim, não, essa pessoa já faz caridade, ela faz naturalmente e tal. Se você não está lá, arrume alguma desculpa na sua cabeça para fazer. A gente arruma desculpa para tudo. A gente arruma desculpa para comer doce, a gente arruma desculpa para fazer as coisas. Né? No cérebro, arruma algumas coisas. Nem que seja assim, ó, tem uma tarefa recorrente toda sexta-feira para eu fazer uma coisa em algum lugar. E aí você vai lá, eu tenho que fazer isso aí. Então eu acho que eu gosto dessa parte. Assim, começa na base da insistência, da disciplina. E aí uma hora isso se torna, né? Se torna rotina, natural. Para quem não lembra também, o André Luiz comenta nos livros dele que toda a caridade vai ser contada pra gente, né? Então assim, talvez a gente tenha chegado na caridade de Jesus ainda, mas a piedade já é um começo, né? E o que você falou, de repente, os pequenos centavos, né? Eu tava vendo lá no Hope que os caras aceitam até centavos arredondados na máquina. Isso faz muita diferença para eles, né? E mais pra frente pode ser que chegue lá pra você no céu e fale assim, vamos ver o que você fez de bom, né? Aqui tem umas contas dos $3 que você deu centavos pra lá. Então já está contando positivamente pra gente. A gente pode começar assim, né? Vendo o que a gente pode fazer. Então. Melhor que chegar na tá porta devendo. do céu, né? Você chega na porta do céu e o cara fala assim, ó, faltou um centavo. Eu tenho uma história para comentar, porque eu fiquei ouvindo o que você falou e me fez lembrar que eu concordo, a gente tem que sempre tentar praticar, né, a caridade, ainda que de repente não seja a melhor maneira para outra pessoa, pelo menos como uma tentativa. Sim. E daí eu me lembro uma ocasião que eu estava viajando com meu marido, nós estávamos em Denver, nós fomos jantar, o prato era enorme, então pedimos 2 pratos, comemos um, e aí nós falamos, bom, a gente está no hotel, não dá para levar para casa. Tudo bem, vocês querem um box? Ele falou, não, porque a gente está no hotel. Eu falei, não, vamos pegar, porque a gente estava caminhando e nós vimos uma porção de mendigos na região central de Denver, né? Aí eu falei, vai ter alguém que, né, pode querer, né? A comida alemã estava gostosa, né? Aí pegamos uma linha e tal, estamos andando ali, tem um cara andando na rua, nós perguntamos para ele, ei, senhor, você está com fome? Aí ele estava meio fechado, assim, o rosto fechado, chegou perto da gente e falou, o que vocês têm aí? Aí nós falamos, é daquele lugar ali. Não, é uma comida alemã. Ele falou, daquele lugar ali? Não quero. Nossa, era ruim mesmo. Aí foi embora, assim, não perguntou mais nada, tem dinheiro nem nada. Aí nós olhamos para o falamos, o que vai ser? Eu falei, quer saber, vamos deixar aqui, alguém pode encontrar essa caixinha. Mas assim, depois ele falou assim, tá vendo, a gente não devia ter feito tudo isso. Eu falei, não, a gente devia. Minha cabeça foi, tem alguém que pode precisar, mesmo que para aquela pessoa, aquela comida não era boa. Então, o que vai... Exatamente, a próxima vez você escolhe o melhor restaurante. Depois eu aprendi essa história até hoje, porque assim, sabe, às vezes é isso, às vezes a gente está preparado para falar e acha que aquilo que a gente está fazendo para a pessoa é o melhor. E às vezes não é, né? Mas assim, de qualquer maneira, foi uma tentativa que eu da minha parte, eu senti. Então, ok, fizemos aquilo que foi possível, né? É o aprendizado. A gente tem que começar a fazer para poder aprender o que a gente está fazendo de certo ou de errado, né? Então, você vê, mesmo aqui nos Estados Unidos, tem gente que vai buscar comida no lixo, diferente do Brasil, né? Porque aqui nos Estados Unidos é tudo plástico transparente, não sei o quê. Mas é uma coisa que eu poderia estar ajudando de outra maneira, né? Indicando ou fazendo doação para um lugar que faça essa distribuição. Então, a gente tem que começar com algum passo, né? E esse primeiro passo, às vezes... Pessoal, vamos fazer a oração então de encerramento. Vamos se preparar para o passe. Vamos fechar os nossos olhos. Levar o nosso pensamento, levar o nosso coração. Lembrar as boas histórias e as boas coisas que acontecem para a gente. E agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, esses momentos, e agradecendo a espiritualidade que comparece também aqui e vai ajudar a gente agora também no trabalho de paz.
cada um receba o amor de Jesus. Obrigado, que assim seja.